Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês o kit controlador digital TK8A da Ecologic. Ele vem com o aquecedor de tubos evacuados acoplado da Ecologic, certo? Esse kit ele vem junto com o equipamento quando você compra o aquecedor, certo? Então ele contempla aqui o kitzinho manual, né? Extremamente importante a leitura do manual. A válvula solenoide, que é o registro eletrônico, registro automático, controlado pelo controlador digital, certo? Essa válvula solenoide, ela vai permitir que seja abastecido a água no boiler somente em horários definidos, né? Você controla isso. Isso impede que a todo tempo, enquanto houver consumo de água quente, fique entrando água fria, reduzindo a temperatura da água, certo? Essa válvula, ela precisa de um mínimo de 2 MCA para que ela funcione, né, de pressão. Então, geralmente é indicado a alimentação de água fria direto da rua, que já tem uma certa pressão, ou de uma caixa d'água, né? E essa caixa d'água tem que ter um mínimo 2 metros. Fora disso, tem que utilizar uma bombinha pressurizadora para alimentação, além da válvula, claro. Essa válvula também tem uma peneirinha aqui, ó, que é para segurar as impurezas da água, né, a sujeira. Então, vai chegar um momento que o boiler não vai mais estar abastecendo, provavelmente essa peneirinha está cheia de sujeira, então precisa fazer essa limpeza, certo? Então, a válvula solenoide, o cabinho dela. Esse é o controlador, né? Esse é o controlador. E o sensor de nível de água e temperatura. Então esse é o sensor que vai fazer essa leitura aí. Esse é o sensor, já vamos instalar ele. Então eu tenho aqui já um equipamento ligado. Então deixa eu dar um zoom aqui. Então aqui, ó, vamos lá. Então aqui o que a gente pode ver? Aqui é a indicação da temperatura e aqui é a indicação do nível de água. Ele está piscando 25% e 100% porque o sensor está desligado, né? Ele está desconectado, e não mostra a temperatura também por causa disso. Aqui ele indica o horário agora, né? E os horários 1 e 2 de abastecimento, horário 1 e 2 de apoio elétrico. Eu vou mostrar para vocês aqui onde que a gente conecta, né? Vejam que aqui temos, aqui onde a gente conecta o sensor de nível e temperatura, um botãozinho de reset. Aqui é a conexão do apoio elétrico de 2.500 watts. Esqueci de mencionar que a alimentação de energia do controlador é 220 volts, atenção. Então aqui conecta o apoio elétrico. Esses dois aqui é possível conectar uma bomba de até 500 watts. Essa bomba ela pode ter duas funções. Uma delas, é claro, a primeira é para abastecimento de água fria, quando a gente não tem pressão suficiente de abastecimento, ou uma bomba para recircular. Essa função ela é alternada a partir desse jumper aqui, ó. Esse jumper, eu vou retirar ele aqui para vocês verem. Esse jumper aqui, ele consiste em 3 pininhos, né? Ó, 3 pininhos, os dois de baixo, a bomba ela fica na função recirculação, e os dois de cima, a bomba fica para a função de abastecimento. Então eu vou deixar ela aqui na função de bomba de abastecimento. Isso aqui é alternado, isso aqui alterna para piscar ou a bomba ou a recirculação. Se eu deixar nos 2 pininhos de cima, vai ficar piscando aqui bomba. Se eu deixar os 2 pininhos de baixo, vai piscar o recirculação. Recirculação é uma função que não é muito utilizada, certo? Ela não é muito funcional com esse controlador. Essa recirculação ela é feita durante 15 minutos. Então eu vou programar aqui, por exemplo, que eu posso programar de 0 a 45 minutos para ele ligar essa bomba.
0 ela vai ficar o tempo inteiro ligada, recirculando. E se eu colocar a cada, por exemplo, 45 minutos, a cada 45 minutos ele vai ligar a bomba e desliga após 15 minutos. Então essa recirculação não é por temperatura, que é o comum utilizado em anéis de circulação. Então não é muito utilizada essa função nesse controlador, beleza? E aqui a gente conecta a válvula solenoide. Então aqui apoio elétrico, bomba de até 500 watts, válvula solenoide, o jumper para alternar a função da bomba, o botão reset e o sensor. Vamos conectar aqui o sensor. Então temos aqui o sensor, né? Para conectar ele é muito simples. Vocês vão ver aqui que tem uma pintura aqui verde e ela tem que casar com a pintura verde aqui também, ó. Veja que ele já está indicando a temperatura. O nível está em 25% porque o sensor não está submerso, então ele está lendo aqui que não tem água, certo? Para navegar nas configurações, a gente aperta esse botão central aqui de configuração. Eu vou navegando aqui nas funções, se eu paro de mexer ele volta ao início, ó. Certo? Então se eu começar a navegar nas configurações aqui, ó, eu vou começar navegando na primeira, ó. Auxiliar elétrico. Aqui no mais e menos eu escolho a temperatura mínima que eu quero que o meu sistema trabalhe com apoio elétrico. Então, por exemplo, 60 graus. Abastecimento. Aqui eu configuro o abastecimento. O mais eu troco a sensibilidade do sensor, certo? C1 é um sensor um pouco menos sensível, C0 é um sensor bem sensível. Quando que eu vou utilizar essas configurações? C0 eu uso para água pura, então é mais difícil de fazer a leitura, então eu tenho um sensor mais sensível. E o C1 eu uso para água normal, que ela vai ter mais minerais, né? Então ela faz a leitura de forma mais fácil. Então o sensor menos sensível é o modo C1. Ou quando eu tenho um sensor que ele está muito velho já, ele vai perdendo a sensibilidade. E, por exemplo, o aquecedor está cheio, mas ele não marca o 100%. Então eu posso aumentar a sensibilidade do sensor, colocando aqui, em vez de C1, eu coloco C0. Então aí eu aumento a sensibilidade. Aqui, ó, no menos, eu troco o nível mínimo, o nível máximo que eu quero trabalhar. Então eu posso a partir de 50%, porque abaixo de 50% eu tenho o meu apoio elétrico, então o aquecedor nunca pode trabalhar abaixo de 50%. Então aqui eu alterno entre os níveis máximos que eu quero trabalhar. Dando sequência aqui a função recircular que eu falei que não é muito utilizada, então aqui eu poderia alterar o tempo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 44 minutos. Então, a cada 44 minutos ele vai ligar a bombinha e desliga após 15 minutos. Aqui eu posso colocar horário 1 para abastecimento. Então, por exemplo, ali 8 horas da manhã. Significa que às 8 horas da manhã ele vai fazer a leitura do nível da água. Se não tiver no nível pré-definido, ele abastece, certo? Então eu tenho dois horários para abastecimento, ó, horário 1 e horário 2. 24 significa que a função está desligada para aquele horário. Eu tenho também como programar o horário do apoio elétrico, né? Ó, horário 1 e 2. Horário 1, horário 2. Posso colocar 24 horas, ele fica desligado. Esse horário significa que aquele horário ele vai fazer a leitura da temperatura. Se não tiver na temperatura que eu programei aqui, ele vai ligar o apoio elétrico e vai aquecer até aquela temperatura. Dando sequência aqui, então, os horários. Aqui eu programo o horário, a hora local, né? Por exemplo, agora são 17h59, eu poderia, então, alterar aqui o horário, certo? Beleza, basicamente é isso. Eu tenho alguns outros botões aqui que eu vou explicar para vocês o que é. Esse recircular é aquela função da bomba. Então, se eu estivesse utilizando
a minha bomba na função recircular, eu ia ter que trocar o jumperzinho para baixo, né? Agora eu vejo que ele está na função bomba e não na função recircular. Eu apertaria aqui, ele ia ligar a bomba e recircular na rede a água. Resfriar. Resfriar é uma função de segurança. Então, ó, ela está ligada aqui já, vejam. Se eu segurar apertado, ela desliga. Se eu segurar apertado de novo, ela liga. O que é essa função resfriar? Essa função resfriar é uma função de segurança. Quando ligada, ela funciona das 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde. E ela funciona quando? Se o equipamento não estiver cheio de água e a temperatura acima de 70 graus, ele vai abastecer o equipamento para evitar trabalhar com pouca água e muita temperatura. Então, é uma função de segurança, certo? Além disso, temos aqui o botão auxiliar elétrico e abastecer. Eu posso aqui, se eu apertar aqui, ó, por exemplo, eu aperto aqui, agora não está ligado, né? O meu apoio elétrico, mas se eu apertar aqui uma vez, ele vai ligar o meu apoio elétrico e vai começar a aquecer. Se eu apertar mais uma vez, ele desliga o apoio elétrico. O mesmo eu posso fazer para abastecimento. Agora, na verdade, ela está ligada aqui porque eu apertei antes, mas ó, agora ela está desligada. Se eu apertar aqui, ele vai começar a abastecer o equipamento. Se eu apertar mais uma vez, ele para de abastecer. Essa é a função manual. Além disso, eu posso ter o apoio elétrico constante. Seguro apertado aqui. Ó, então ele vai estar sempre com o apoio elétrico ligado. Ó. Eu programei aqui 60 graus, então ele vai tentar manter sempre a 60 graus. Se ele baixar a 5 graus, cair para 55, ele vai ligar o apoio elétrico. Sempre vai funcionar dessa forma. O abastecimento, eu posso fazer um abastecimento automático também. Um abastecimento constante, né? Aqui, ó, abastecimento constante. Então ele vai trabalhar sempre em 100%. Quando ele cair para 75%, começar a baixar, ele vai abastecer até os 100%. Então ele vai trabalhar sempre com abastecimento constante. Além disso, eu tenho outra função de abastecimento, que é um abastecimento de segurança, que ele funciona da seguinte forma. Toda vez que o meu equipamento cair a 25%, ele abastece. Ele nunca vai trabalhar também abaixo de 25%. Que abaixo de 25 ele entende que o equipamento está vazio. Então, caiu para 25, ele vai abastecer. Outras funções que eu tenho, que vocês podem ver aqui, ó, avisos, né, que podem aparecer aqui, ó. Por exemplo, falha elétrica. Quando eu tiver algum problema na minha instalação elétrica, algum curto, alguma coisa, ele vai acender aqui e é bom revisar a instalação. Alta temperatura. Esse botão aqui acende quando eu tenho uma temperatura acima de 95 graus e eu estou sem água no meu sistema. Então ele não vai permitir o abastecimento, porque se eu tiver com o equipamento vazio e muito quente e eu jogar água, ele pode dar um choque térmico e prejudicar o equipamento. Então quando estiver nessa situação, ele vai acender o alta temperatura aqui e não vai permitir o abastecimento. Também temos o aviso falha d'água. Esse aviso ele acontece quando eu tenho algum problema de vazamento, algum problema de tubo quebrado, ou eu não tenho água realmente, acabou a água. Como que ele funciona? Se demorar mais de 30 minutos para subir um nível, ele entende que tem algum desses problemas e acende o falha d'água aqui. Beleza? Eu acho que é isso aí. Qualquer pergunta vocês podem fazer aí. E é isso aí. Brigadão.